de onde a gente acompanha, né, neste momento, esse julgamento, terceiro dia de julgamento, agora já sendo retomado com o voto do ministro relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, William, ele começou a falar aí por volta das 9h15 e foi falando, fez um intervalo aí de 10 minutos e já voltou falando mais um pouco. Alexandre de Moraes, que começou já descartando questões preliminares apresentadas pelos advogados dos réus e em sequência deu início, portanto, ao seu voto. Ponto a ponto, Alexandre de Moraes, ele tem desmontado o que foi apresentado pelas defesas e tem corroborado as provas que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Então, Moraes tem construído uma espécie de linha do tempo, que começa ainda antes de 2022, começa com falas do ex-presidente Jair Bolsonaro questionando o resultado das urnas, com falas do ex-presidente Jair Bolsonaro atacando o Supremo Tribunal Federal e também outras instituições, como o Tribunal Superior Eleitoral. E, segundo Moraes, essas falas foram que corroboraram esse discurso que foi usado para que essas pessoas que atacaram as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro estivessem aqui em Brasília pedindo uma intervenção federal. Então, Moraes tem ligado todos esses pontos, todas essas provas com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele foi o líder dessa quadrilha, dessa organização criminosa, e também apontando as participações dos demais réus, né? O general Augusto Heleno foi chefe do GSI, Paulo Sérgio Nogueira foi ministro da Defesa, Almir Garnier e os demais réus. Alexandre Ramagem também foi bastante citado. Inclusive, a gente vai trazer um trechinho aqui desse julgamento, no qual o ministro Alexandre de Moraes fala sobre uma das principais provas que a gente tem aqui contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma reunião ministerial na qual foi dito ali a intenção de todos os membros do governo, que era uma intenção realmente de reverter o resultado das eleições em 2022. Vamos ouvir. Na mesma reunião, Jair Bolsonaro fala em guerra, Anderson Torres diz que está preparando um grupo, uma equipe da Polícia Federal para atuar mais incisivamente, Paulo Sérgio diz que está na linha de frente com os inimigos e Augusto Heleno diz que se tiver que dar soco na mesa é antes das eleições, se tiver que virar a mesa é antes das eleições. E ainda disse, nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Soco na mesa antes das eleições, virar a mesa antes das eleições e agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Tudo isso constou onde, ministro Flávio, depois? Na minuta do golpe. Prisões, fechamento do TSE, criação de uma comissão eleitoral, gabinete pós-golpe. Veja, tudo isso já dito claramente, confessado claramente. A gente teve alguns desentendimentos aqui no plenário da primeira turma. E o principal deles, né, claro, desentendimentos pequenos, né, aquelas correções ali que são feitas ponto a ponto, mas teve um ponto principal que foi a fala do ministro Luiz Fux. Luiz Fux, que é apontado aí, né, por quem está acompanhando esse julgamento como uma pessoa que deve dar um voto divergente, né, deve divergir dessa pena que está sendo estipulada pelo ministro Alexandre de Moraes. E ele hoje criticou uma fala de Dino que interrompeu o voto de Moraes. Segundo eles, há um acordo ali entre os ministros para que ninguém seja interrompido. Isso gerou um certo bate-boca ali. Vamos ouvir. Senhor presidente, só apenas pela ordem, por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e subsidiariamente incompetência da primeira turma para processamento e julgamento,
também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa por maioria de votos vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você vê que, William, a gente ouviu agora o ministro Luiz Fux, o ministro Alexandre de Moraes